As memórias são uma das partes mais importantes no desenvolvimento de um ser humano, pois com as experiências vividas e os ensinamentos passados é que formamos nosso caráter e nossas opiniões. Essas lembranças variam desde coisas boas, como uma festa de escola repleta de amigos, um primeiro romance, ou até algo ruim, como a perda de um ente querido ou uma desclassificação em algum concurso. Positivo ou negativo, todos eles são importantes para nós. Mas mesmo assim, isso não significa que lembramos de tudo que já aconteceu em nossa vida, até porque isso é impossível. Nem tudo é possível de ser lembrado, já que nem todas as memórias são importantes, e aquelas sem utilidade precisam dar espaço às novas lembranças que serão mais úteis. Acompanhe o Papo Reto de hoje, que falará mais sobre as memórias e a importância de esquecer certas coisas. Doutor, esse negócio da memória, a memória onde que ela fica? É no cérebro? No cérebro. O que acontece? A memória do ser humano é muito complexa. Quando a gente pensa em memória, a gente faz comparação com o computador, né? É o HD. Não tem um HD. Não tem um HD? Não tem um HD. Ele é espalhado. A região mais importante que a gente chama é hipocampo, que é uma região temporal. Hipocampo é onde que é? Do lado do cérebro. Deixa eu tirar nosso modelo aqui. Ó. Ela fica aqui dentro. De lado, aqui, mais ou menos? Isso, aqui, nessa região. É como se estivesse aqui olhando para frente, então eu estaria aqui, essa região. Hipocampo. Mas a gente sabe que ela está bem distribuída e o senhor vai lembrar por alguns aspectos, né? O que é a memória? A memória é a nossa capacidade de pegar uma informação, armazenar essa informação e usar quando ela for necessária. Então você percebe, se você tiver um problema de pegar a informação, você vai ter problema de memória. Se você tiver problema de armazenamento, você vai ter um problema de memória. E se você, na hora que for usar a memória também, você vai ter outro problema de memória. Então, puxar pela memória, aquela coisa, isso aí. Tem algumas estratégias que nem é doença, mas serve pra gente, que é o quê? Nossa memória tem um aspecto emocional muito forte. O que a gente memoriza com emoção fica mais vinculado. Vou dar exemplo para o senhor. Provavelmente o senhor come uma coisa que você lembra a sua infância, lembra a sua avó, lembra alguma coisa. Que aquilo foi associado a uma afetividade, uma afetividade, isso. Uma música, provavelmente você tem uma música que você lembra exatamente o que você estava fazendo. Quando a gente escuta a música, a gente relaciona. Perfeito. Quer ver? Se eu perguntar assim, padre, quando foi que você decidiu que ia ser padre? É uma coisa que deve ser tão forte que você lembra exatamente onde estava, o que falou, o que pensou, o que sentiu, né? Por causa da emoção. Por causa da emoção. Então você percebe que isso tem umas estratégias, né? Mas fora isso, a gente sabe que quando você fala de memória, vai ter a parte visual, vai ter a parte auditiva. Os sentidos, todos os sentidos sensorial, o cheiro. Tudo isso. Tudo isso vem muito junto. Agora, isso ele é armazenado de alguma forma. Perfeito. É armazenado de alguma forma. E não é armazenado tudo que a gente tem. Porque nossos sentidos, ele tem contato com tudo. Nós estamos vendo coisas, ouvindo barulhos e que a gente não dá atenção. Perfeito. É um sistema tão complexo que a gente não sabe explicar. A gente sabe o seguinte, que nosso corpo, o nosso cérebro, pega essa informação sensorial, auditiva e tal, transforma em vias e faz uma transformação química. É curioso isso, porque a gente... É interessante, é uma transformação química. Tanto que tem substâncias, dopamina, que tem uma relação direta com a memória. E muitas dessas substâncias, ela tem relação com o prazer também. Então é meio confuso a gente imaginar, né? Como é que uma informação tão viva, isso guarda no cérebro e de repente, quando você vai utilizar, tudo aquilo vem à tona. Interessante. Aqui, a gente vai acompanhar agora o trailer do filme. Todo mundo conhece, né? Procurando Dory. Essa Dory, ela foi do primeiro filme, do Nemo, né? Que mostra aquela peixinha bem simpática que tem perda de memória recente. Vou perguntar se não é recente. Isso, perfeito. Vamos ver, só pra gente ilustrar. Ei, você! Oi, eu sou a Dory. Meu nome é Hank. De onde você é? É uma longa história, e pra falar a verdade... Não lembro de quase nada. Eu sofro de... perda de memória recente! Acabei de lembrar de uma coisa! Eu tenho que achar minha família. Tarefa difícil, garota. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais. Mãe, pai! Mãe, pai! É só ela escolher dois e cair fora. Pai. É brincadeira. Beleza, pense em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Que ótimo! Oi, eu sou a Dory.
Então você não lembra do que a gente tava falando? Nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? Fala baixo. Chega de papo furado, tá? Eu não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você também, também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? Pode me ajudar? Desculpa, não nada muito bem. Acho que você nada lindamente. Vale? De nada. Peraí, Dory? É. Dory? É. Éramos amigas! Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. Era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa... Não. Eu acho... Não? Não é. Eu não quero que elas me toquem. Tudo bem, todo mundo faz isso. Mãe, pai! Grita mais alto, Dory! Mãe, pai! Dory, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa. Ai, caramba! Ai, não. Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda! Não, direita! Você dirige bem. Só pra gente ilustrar, é interessante. Esse negócio de memória recente, memória... existe uma diferença? Existe onde guarda também isso no cérebro? Existe. Dentro do cérebro, a gente tem regiões que são utilizadas de forma muito curta. Eu vou dar um exemplo. Eu estou conversando aqui com o senhor, estou usando umas palavras. Eu lembro agora, mas se perguntar daqui a 1 minuto, essa é a memória recente executiva que a gente fala, que é construção de palavras, numa conversa e tal. Tem a memória recente, que é isso que mostra do filme, que é de alguns minutos. Então, ela está falando, daqui a pouco ela repete de novo. Essa é a memória recente. E tem as memórias, são memórias mais antigas, mais tardias, aquilo que eu falei com o senhor. Que a gente guarda por causa de algumas emoções. Isso, que foi importante. Que foi importante para a gente. Essa, de um modo geral, ela é mais segura. É mais raro a gente perder ela. Até doenças como doença de Alzheimer e outras. Não perde, né? Não perde inicialmente. Na fase mais avançada, sim. Porque por isso, quando a pessoa começa o Alzheimer, ela tem a memória recente dela. Antiga é boa. É boa. E a recente quase não funciona mais. Doutor, tem uma doença que eu acho que é uma patologia, que a pessoa não consegue esquecer nada, né? Perfeito. Não consegue esquecer. Ou seja, causa até uma confusão para ela, um sofrimento para ela, né? Perfeito. Para o senhor ter ideia, existem situações, até que é ansioso acontece muito isso, né? Ele fica repetindo os pensamentos, as memórias. Isso. Tem uma série de doenças psiquiátricas que fazem isso. Eu falo com todo mundo. E esquecer é natural e é bom. E é bom. É verdade. Obviamente, existem doenças que o esquecimento, ele prejudica. Vou dar um exemplo para o senhor. Para o senhor ter ideia, quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, nossa memória piora um pouco. Piora. Mas a gente tem o quê? Mais sabedoria, mais forma de resolver problemas. Então, assim, é natural da gente, com o envelhecimento, isso acontecer. Interessante. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Júlio. Vamos ver. Existem exercícios específicos para melhorar a memória? Essa pergunta é excelente, porque existe sim. E o mais curioso é que a gente fala muito de malhar o corpo, exercitar, e esquece o cérebro. O cérebro, só para o senhor ter ideia, doença de Alzheimer, quanto mais tempo de... Óbvio que os trabalhos científicos, eles tentam tornar objetivo, mas o tempo de escolaridade da pessoa, de estudo formal, foi o jeito que eles analisaram, reduz a chance da pessoa ter Alzheimer. E melhora a evolução da doença. Interessante. Então, alguns costumam dizer, que eu acho bem interessante, da mesma forma que a gente malha o nosso corpo, também tem que malhar o cérebro. Certo. E lembrando, antigamente a gente gostava de dizer, a palavra cruzada, faça isso. Não é isso. Você tem que exercitar o seu cérebro. Leitura, outro idioma, a gente sabe pessoas que falam vários idiomas, elas têm aprender coisas novas, então não precisa ser uma coisa que a gente diga só do cérebro específico sentado, uma própria atividade física, isso está mexendo no seu cérebro também. Doutor, tem gente que fala também, que as pessoas que caminham, que use outros caminhos, não faça sempre a mesma coisa, né? Perfeito. Exercitar o cérebro. Você sempre vai por aqui? Não, vai por outro caminho, vai por... Perfeito. Eu gosto de dar exemplo de atividade física, todo mundo sabe disso, né? Se você está na academia, o professor faz um treino, daqui a alguns meses ele tem que trocar. Seu corpo está acostumando. O corpo está acostumando, a mesma coisa. E eu sei que seu público, né? Tem muita gente da terceira idade, né? Eu falo o seguinte, você aposentou, não é hora de você parar de usar o seu cérebro. No trabalho, naturalmente, a gente usa o cérebro demais, né? Conversa, briga, a fofoca, tudo isso usa muito o cérebro, né? Mas quando a gente para e está em casa, a gente tem que continuar utilizando, aprendendo novas atividades. Tem uma coisa,
chamada, eu conhecia como, eu tenho outro nome aqui, mas eu conhecia como memória eidética, que é aquela... Tem o Sheldon Cooper, daquele filme The Big Bang Theory, daquela série, ele dizia, sempre se gabava de ter uma memória eidética, que é a memória fotográfica. Perfeito. Existe isso? Eu já vi falar, eu nunca vi uma pessoa com memória eidética, mas existe a memória chamada fotográfica? Se eu ter ideia, tem algumas doenças que a gente nem sabe explicar direito porque acontece, que a gente chama o savante, que é alguém que se estivesse aqui com a gente, você fala assim, ele é meio bobo. Mas, às vezes, uma área do cérebro, muitos acreditam, ela super se desenvolve. Eu já vi então, isso. elas têm essa habilidade. Tem alguns famosos, se você botar no Guinness Book, tem um cara que ele passa por avião sobre Nova York e desenha perfeitamente os prédios. Então, assim, mas lembrando, pra gente que não tem nenhuma habilidade sobre-humana, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que identificar nossas habilidades. Tem gente que é muito mais auditivo, tem gente que é muito mais visual, tem gente... Você tem que saber qual que é a sua... Tem que utilizar. Entendeu? Normalmente quem trabalha com TV, tudo isso, né, como o senhor ou quem fala muito, ele tem muito essa linguagem. Então, muitas vezes a pessoa, quando vai estudar, ele tem que falar, explicar para o outro para tentar aprender. Interessante isso. A pessoa, às vezes, ela aprende fazendo ou usando uma das suas habilidades. Uma das habilidades. Tem gente que é escrevendo, né, faz aquele resumo para poder aprender. É verdade. A chamada ilusão de ótica é algo que intriga muita gente. Né? E será que é uma relação dos nossos olhos ou da nossa mente? Isso aí. Tem uma série de situações que a gente tenta entender, né? Por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de ilusão de ótica, é o jogo de luz, que às vezes confunde nosso cérebro. Nosso cérebro vê a imagem e tenta fazer... Porque o cérebro, ele tenta sempre dar um sentido, Dá um sentido. Tem um debate muito grande sobre a questão até do déjà vu. Aquela sensação, a gente está conversando, você pode estar pensando, Júlio, acho que eu já vivi essa situação. Muitos acham que é isso, esse lapso entre o cérebro pegar a informação e você entender. Até entender. Tem um VT, né? Vamos ver. Você já olhou para uma imagem e notou que ela mostrava bem mais do que parecia à primeira vista? O nome disso é ilusão de ótica, que são imagens que, de certa maneira, enganam a visão humana, fazendo com que a gente veja o que não está presente ou vendo certas coisas de forma errada. Quer entender melhor? Então vamos dar uma olhada nessas imagens que circulam na internet. Essa imagem causou bastante repercussão na internet, por algumas pessoas conseguirem enxergar um cavalo dentro do círculo vermelho. Alguns internautas afirmam ver o desenho completo, outros veem apenas partes e ainda existem pessoas que não enxergam nada. Nesta imagem, você pode garantir que está vendo linhas tortas, mas elas estão completamente retas. E nessa imagem, muitas pessoas podem ficar até tontas, mas uma pergunta, você consegue pausar esta imagem? Na verdade, ela já está parada, mas se você olhar por um tempo maior, irá enxergá-la em movimento. Mas afinal, você sabe por que isso acontece? De acordo com o oftalmologista Omar Assai, esse fenômeno é muito comum entre as pessoas. Na verdade, a ilusão de ótica não está ligada apenas aos olhos. A informação é recebida quando a luz atinge a retina e viaja através do nervo óptico para logo após o cérebro interpretar o que viu. É interessante essa coisa. Eu não vi cavalo, vocês viram cavalo naquele... Não, depois puseram um cavalo. Tinha do início, é. Antes, a bola vermelha... Ah, agora eu tô vendo. E quem não vê o cavalo é o quê? Não, nada, né? Ah, agora eu tô vendo. É porque o que acontece, Padre? Se a gente for olhar, nossos órgãos de sentidos eram o quê? Era pra gente sobreviver no mundo. Então, naturalmente, a nossa sociedade evoluiu tanto e a gente tem uma série de outras linguagens que às vezes confunde nosso cérebro. Por exemplo, seu público está assistindo você por onde? Pela TV. Pela TV, Entendeu? Então, é uma forma de linguagem reduzida, a gente está menor. A gente fica mais gordo, sabia, doutor? Como eu sou gordinho, nem dá para... A gente fica mais gordo aí, meu filho. É verdade na televisão. Só que, obviamente, as pessoas interpretam e estão entendendo isso, né? Mas, naturalmente, isso distorce. Tanto que tem uma série de debates dos cirurgiões plásticos o quanto a mídia social tem alterado os tipos de cirurgia plástica. Verdade. Porque a gente começa a ter uma imagem corporal distorcida. Tem trabalho científico mostrando isso. Então, a própria ilusão de ótica, a forma que a pessoa se enxerga. Por exemplo, o senhor trabalha o tempo todo na TV, né? A visão corporal que o senhor tem
É pela mídia social. Você vê uma foto sua, alguém te marca. Então, e não é a realidade. E não é a realidade. Não é. Nem a voz é igual, nem a voz é igual. Quando a gente chega perto da pessoa, a pessoa fala, nossa, mas é diferente. Era alto, é mais baixo. É assim. Então é uma outra realidade que a pessoa vê. Interessante. Perfeito. Interessante. Agora, a questão ele foi a ilusão de ótica, né? E tem esse outro fato que a gente estava conversando, da pareidolia também, que é você, como o senhor disse, né? O cérebro não consegue ter uma informação que ele não explica, né? Então ele dá forma, né? Isso, perfeito. Por isso que muito fantasma aparece por aí. Gente, né? E tem uma coisa tão forte no nosso cérebro que é o seguinte, se uma coisa não faz sentido, pra gente sobreviver, a gente faz sentido aquilo. Que a gente chama muito de confabulação, né? A pessoa, às vezes, é muito comum, às vezes, em doente. Por exemplo, trabalho com neurocirurgia, então o problema no cérebro é muito comum. Então, vou dar um exemplo pro senhor. O paciente anestesiado. Ele perde um pouquinho a noção, só que ele encaixa de forma perfeita para aquilo fazer sentido. Então, às vezes, ele acorda pra gente falando, Júlia, eu vi isso, depois eu vi sua voz, depois você apareceu com asas, eu falei, não, era jaleco, sabe? Porque assim... Ele vai dando. E a partir daquilo que ele vive, ele vai dando uma explicação, Na nossa situação é mais extremo, que eu até brinco com o paciente. Eu falo assim, quando eu lido com o paciente, pra mim eu tô lidando que nem com criança. Porque quando você tá doente, você não tá no seu estado perfeito. Então, qualquer coisa, às vezes, tem um grande significado. E a gente tem que sempre ir conversando, né, orientando direitinho. Interessante. Porque a pessoa está realmente numa situação extrema, né? Aí que é interessante que quando a gente lembra de um acontecimento bom em nossas vidas, a sensação é de que a gente sentiu, que sentiu uma saudade que praticamente nos leva até aquele determinado momento da infância. Geralmente é uma saudade boa, né, que sempre fica marcada na nossa memória. A gente foi às ruas, né, para perguntar para as pessoas qual é a memória mais feliz da sua infância. Vamos ver o que as pessoas disseram. Depois a gente vai conversar aqui com o Dr. Júlio para saber por que, né, a nossa mente ela sempre nos remete praticamente a um outro lugar em determinados momentos. Veja só. A memória que eu guardo da minha infância é quando eu morava no interior. E a gente usava um papelão para escorregar no barranco. Foi quando eu subi no pé de ameixa. Aquelas ameixas que estão vendendo aqui, que é antiguíssimas. No quintal tinha pé de ameixa, de laranja, de limão. E o pé de ameixa era mais alto e minha mãe não deixava, tinha medo que a gente subisse. Aí a gente subiu, mas os três subiram. E foi uma festa, a gente pegou as ameixas e mandou bala. Você já estava lembrando hoje. Quando eu fiquei no colégio, foi feliz, era triste, mas feliz também, né? A minha felicidade que eu tive junto dos meus pais. Lembro quando, aos domingos, ia à missa, da missa voltava, tomava o cafezinho, ia jogar futebol com a garotada atrás do colégio. Olha que interessante, todas as memórias são simples, nada de extraordinário, né? E você vê que a gente ouve a história deles e lembra da nossa, né? Nossa, é verdade, eu também fiquei pensando nisso. É interessante, né, que não tem nada de extraordinário. Não. São coisas que marcaram em determinado momento. Agora, doutor, só lembrando você, aqui o pessoal de São Paulo chama aquela néspera de ameixa, viu, gente? O pessoal aqui em São Paulo, coisa de paulista isso. Aquilo chama néspera. Aquela amarelinha, ela falou, pé de ameixa. Aqui não é ameixa não, viu? Ameixa é outra coisa. Aqui, doutor, a gente tem também uma tendência a guardar sempre as coisas boas, não tem? E você percebe algumas coisas, né? Quando eles vão descrevendo, eles usam muito gosto. Você viu ameixa, outro falou do café, o outro sempre uma coisa relacionada a isso. A uns dos sentidos, né? A os sentidos, né? Afetividade, que pai e mãe... A maior relação de amor que a gente tem é com o pai e com a mãe, né? E por causa disso, a gente sempre tem a sensação de que antigamente era melhor? Com certeza. E tem a questão da religiosidade. Você viu que os dois falaram, né? Eu ia à missa e tal. Isso, Então eu acho assim, que de um modo geral, nossa memória ela tem esse vínculo afetivo. E o vínculo afetivo, ele está muito relacionado às sensações de bem-estar que a gente sentia. Como o senhor falou, são coisas simples. Coisas simples no dia a dia. Doutor, o cérebro tem limite? Até que ponto a gente tem condições, capacidade mesmo de guardar, de lembrar e tal, né? E tem um limite? A gente vê essa questão da doença, do envelhecimento e tal. Isso seria o limite do cérebro? Existe uma fake news, vamos botar assim já o termo, que fala muito errado do cérebro.
E até virou música, assim, de Raul Seixas, né? Que a gente usa 10%. Ah, é isso mesmo. Não existe isso. A gente é bom. Você está vendo um cientista falar, pelo amor de Deus. Não aquela existe. história de youtuber falar, só usamos 10% do cérebro. Não existe. O que acontece é o seguinte, o ser humano tem uma potencialidade que a gente não tem como saber até onde vai. Vou dar exemplo para o senhor. O sistema mais complexo que a gente conhece, mais até do que galáxia, é o nosso cérebro. São bilhões de neurônios e cada bilhão de neurônios tem milhares de conexões. Então é difícil até da gente entender como essa rede é tão complexa, né? E, além disso, a gente tem uma potencialidade muito grande. O senhor deve perceber esse tempo todo. Sei lá, o senhor não fazia programa, depois começa a fazer, você desenvolve outra área do cérebro. Outra área. Daqui a pouco você está escrevendo um livro, né? É verdade. Cantando uma música. Então, a gente percebe que tem muita possibilidade da gente fazer, independente da idade. Então, essas capacidades... Por isso que eu digo assim, a gente não usa 10%, mas nossa capacidade é infinita. Né? Infinita. É infinita. Ainda falando, tem mais uma pergunta aqui? Tão bom, eu queria ficar conversando à tarde. Peraí, nós temos mais uma pergunta aqui, pro Dr. Júlio, vamos ver. Qual a relação entre memória e os sonhos? Esse mundo onírico é muito interessante. Perfeito. O que acontece? O sono, pra você ter ideia, a gente às vezes deixava de lado, você tem que dormir, aí um dizia 8 horas, outro 6 horas, é um dos principais fatores da consolidação da memória. Melhora a criatividade. Quando a gente dorme? Quando a gente dorme. Então, tudo que a gente fez durante o nosso dia, ele é consolidado no sono. O que acontece com o sonho? O sonho é uma parte que é difícil às vezes da gente entender, mas que acontece nas fases do sono, uma fase que nosso cérebro ele fica com atividade muito grande. E a região frontal, que é a área da lógica, ela está um pouco inibida. Por isso que o sonho sempre faz sentido do que você viveu e gera essa medo estranho pra gente. Ele não tem muita lógica também. E às vezes ele não tem tanta lógica. Porque essa área da lógica tá inibida. Pra você ter ideia... Por isso que o sonho é sempre maluco. Os neurocientistas até debatem assim, qual a função do sonho? O sonho ele tem uma função, sim, de aprendizado. Muitos acreditam que o ser humano, na evolução, ele usa o sonho para testar as habilidades, tanto que quantas vezes você sonha e acorda com aquela emoção, né? Como se alguém tivesse te traído, que alguém tivesse apaixonado, ou até a sensação de culpa, que você fez alguma coisa errada, mas foi em sonho, né? É verdade. Mas normalmente... Até a gente voltar em si, né? Isso. Então, normalmente, o sonho, ele tem lógica com o que a gente está pensando. Só que, como a região frontal está inibida, a gente não tem essa capacidade de modular ele. Então, essa é a grande coisa. Mas que ele tem uma função, ninguém tem dúvida, consolidação da memória, testes e atividades que a gente está pensando e preocupado, e por isso que o tempo todo o sonho gera tanta curiosidade na gente. Os animais também sonham, né? Os animais, o cachorrinho, o cachorro sonha. Como é que a gente sabe? A gente tem um exame que a gente chama polissonografia, e a gente vê as fases do sono. E tem a fase do sonho que nos mamíferos está presente. Interessante. Como que é a alucinação? Agora a alucinação, ela é criada no cérebro. Perfeito. O que acontece muito com a alucinação? A alucinação é o quê? Você está vendo uma coisa que não existe. Não existe. Normalmente por doenças. As doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia que cria uma realidade. Uma realidade. E muitas vezes a pessoa ouve sons de onde não está, então ninguém consegue ouvir. E como a gente falou, o ser humano, para ele existir, tem que fazer sentido. Isso. Então, muitas vezes ele confabula. Então, dá sentido em algum Dá sentido. Eu tive um paciente, padre, recente até, que você fica assim. Ele invocou que botaram um chip na cabeça dele e passou uma consulta com o neurocirurgião. Comigo. Aí você percebe o seguinte, a pessoa te explica a história, faz sentido. Faz sentido, é. Na lógica dele. Doutor, isso eu tô cansado de escutar Isso. E às vezes você vai conversando com a pessoa e fala assim, olha, não tem nenhum corte na sua cabeça. Por que isso aconteceu? E você percebe que não é alguém bobo, ele faz, realmente. Mas não tem uma tecnologia que o corte não parece, então ele percebe que tem alguns buracos na lógica dele, só que isso é o quê? É doença de saúde mental. Da mesma forma que você não vai culpar alguém porque teve um infarto, uma das coisas mais absurdas que eu acho na nossa internet é a filmagem dessas situações. Você vê, às vezes, pessoas alucinando, ou pessoas em surto psicótico, as pessoas filmam aquilo, né? E fazem graça, né? Isso então, assim, é por quê? Porque aquilo para a pessoa faz um sentido. Para a gente que está de fora não faz sentido nenhum.
Então essa linha tênue, né, de você ver uma pessoa fazendo uma coisa bizarra, algumas pessoas, por ignorância mesmo, acabam replicando aquilo, filmando, mas de um modo geral a pessoa está alucinada. Ela não está, tanto que essas pessoas, até quando cometem crime, a justiça interpreta diferente. São imputáveis, né? Isso. Doutor, mas isso geralmente é causado, o senhor citou a esquizofrenia. Isso. A esquizofrenia é uma doença neuropsiquiátrica. O que acontece? A neurocirurgia, por exemplo, eu falo um tumor, eu faço a ressonância, está lá muito claro. As doenças neuropsiquiátricas, você não tem o exame para documentar. Verdade. Então a gente usa uma série de critérios clínicos, mas a gente sabe que modifica são as substâncias dos neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a pessoa tem mania, ou quando ela está depressiva. Na mania, o que é que acontece? Há um hiperestímulo, então a pessoa tem a sensação de bem-estar extrema, ela fica eufórica, ela fica muito produzida, mas está prejudicando ela. Então a linha não é algo equilibrado. Por isso que a gente às vezes usa um termo equivocado. Por exemplo, fulano está em mania hoje. Ele não está em mania. Mania é uma doença. Ele está eufórico, ele está alegre, ele está apaixonado, né? A bipolaridade, não chama mais bipolaridade, é síndrome... Maníaco-depressiva. Ela tem isso, ela tem esses momentos de euforia, os momentos de... Isso. Tem vários subtipos, mas normalmente o paciente que tem as duas fases é assim. Tem época que ele está completamente muito triste, então muitas vezes ele tem vontade de fazer nada e tal, e tem períodos de euforia. E é curioso que quem está vendo, a pessoa está bem, ela está sentindo bem-estar. Então, por isso que às vezes é difícil da gente entender doença de saúde mental, mas é doença como outra qualquer, por isso você tem que procurar ajuda. E as drogas, elas conseguem, elas chegam a fazer e até quase prejudicar dessa forma? Doutor? Perfeito. As drogas, o que é que acontece? Em toda a sociedade humana existe interferência de droga na vida do ser humano. Sei. Obviamente, algumas delas a gente consegue controlar bem, como o álcool. O que é que o álcool faz? Ele inibe nossa região frontal. Ele inibe essa região? Essa região. Por isso que normalmente você fica mais alegre no início. E desinibido. Você perde a inibição. Isso, reduz a inibição. Então, assim, ele tem um papel, por isso que dá sonolência. Então, às vezes a pessoa, eu tomo um vinhozinho e consigo dormir bem, ele relaxa. Mas óbvio que vai depender da quantidade e tudo. Existem outras substâncias, como maconha e outras, que tem um grande debate na sociedade, que grau de prejuízo isso vai ter. O grande problema de qualquer tipo de droga é porque normalmente é difícil você estudar, porque é uma coisa ilegal. Então o próprio médico, o próprio cientista fazer, então normalmente ele pega pessoas que fazem o consumo e vão analisando. Mas essas drogas estimulantes, cocaína, heroína, elas atingem diretamente no cérebro? Diretamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, nossa sociedade, com pai e mãe faz muito isso, com a questão de botar medo, fala é horrível. E aí as pessoas, a gente não sabe explicar por quê, tem gente que tem mais tendência ao vício. Isso. Elas usam e falam, opa, mentiram pra mim, isso é bom. Então, porque ela, na verdade, ela traz uma sensação de bem-estar. Ela dá uma sensação de bem-estar. Eu costumo dizer aos pacientes, por exemplo, a gente usa muita medicação, que são o quê? Drogas. Drogas, Então eu aviso pro paciente, eu vou te dar esse remédio para dormir, é muito comum falar. Ele vai te dar sono, você vai sentir bem, mas você tem que ter cuidado, porque a depender, se eu não te oriento direito, você começa a usar mais, porque precisa de mais. Bom, você vai querer usar mais porque você cria uma dependência. E droga é a mesma coisa. O grande problema da droga é que muitas vezes ela te prejudica ou te vicia com uma quantidade muito pequena. Então, o debate franco que a gente tem com a sociedade é assim, droga vai te dar uma sensação de bem-estar, mas a custo de um prejuízo muito grande. Então, vai de pessoa para pessoa. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu nunca botei um álcool na boca, cerveja, nada. Minha mãe brincava, na nossa família só tem alcoólatra ou quem não bebe. Então, não arrisque não. Então, você percebe que às vezes é sabedoria de mãe, né? É entender, porque tem muita coisa genética. É verdade. Que às vezes, quantas vezes a gente conhece, né? Famoso, cantor, que conta a história dele e fala, eu usava, mas não me viciava. Eu usei cocaína não sei quantos anos, quando eu decidi parar, parei. Sim. Só que como é difícil a gente testar, saber, né? A gente tem que entender, algumas dessas substâncias vão criar uma dependência muito forte. E qual a mais grave no Brasil? Álcool. As legais é que causam mais mortes. É verdade, que é uma droga lícita que você encontra em qualquer lugar e ela vai causar mais dano. Ainda falando, posso perguntar mais para ele, doutor Rodolfo? Aquela síndrome, eu não sabia que chamava síndrome Suzak, que tem aquele filme, como se fosse a primeira vez, que a pessoa lembra das coisas por um período curto e depois esquece tudo. Perfeito. É uma síndrome. Isso. Tem um monte de síndrome que altera a nossa memória. Vou dar um exemplo que a gente vai lembrar. Quando você sofre um acidente,
Tá. Muitas vezes a pessoa tem uma amnésia, ela não consegue lembrar. Não consegue lembrar, Ela fala, não sei. É o processo de aceleração e desaceleração do nosso cérebro. Ah, tá. Anestesia também. Anestesia também. Ah, a gente não consegue lembrar mesmo. E às vezes fica um flash, né? Fica. Eu lembro que você apareceu, eu não lembro e tal. É uma coisa. E tem doenças mais complexas como essa que modifica justamente uma região muito delicada da memória. E às vezes a pessoa tem uma memória curta, que é o Procurando Nemo e outros. Ela lembrou daquilo, lembrou e depois aquilo apaga. A questão daquelas amnésia, aquelas coisas que de repente a memória vai embora por causa de uma pancada na cabeça. Perfeito. Tem uma doença que a gente chama amnésia global transitória. Essa é a que mais assusta. Ela é muito comum, a 2% da população pode ter. Normalmente a pessoa está sob forte estresse e de repente ela está indo para um lugar e fala, para onde é que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Entendi. Isso é muito comum em gente de alto rendimento. Na TV, quem trabalha nisso e aquilo, uma pressão muito grande. De repente ele dá um apagão. Só que normalmente isso é transitório de algumas horas. Depois a pessoa começa a relembrar tudo. Só que a gente tem que afastar isquemias e arritmias. Porque se o sangue não chega direito ao cérebro, isso pode ser tido uma causa de um apagão transitório. O coma sempre é uma dúvida para todo mundo. Perfeito. Né? Porque a pessoa está em coma, você fala, está escutando, não está escutando, tem memória, não tem memória, né? Eu não sei se de repente dá para saber. Até eu vou, às vezes, sacramentar, ungir muita gente em coma, né? E o pessoal fala, fala alguma coisa e tal, Então, eu sempre fico nessa dúvida, se a gente fala, se não fala e tal. Isso. O ideal é falar. A gente tem o quê? Tem os scores de coma. O coma vai desde o coma induzido, que é o que a gente mais vê no hospital. Coma induzido é aquele que você... Agente médico está dando remédio. Sedou a pessoa, sedou ela. Seda. A gente não quer que ela se agite. Às vezes a pessoa está com o pulmão ruim, então você quer relaxar, ela respirar melhor. Ou está com problema no cérebro, você não quer irritar. Esse é o coma induzido. A agente médico consegue dizer muito bem. E a gente bota o eletro e consegue dizer exatamente que grau, profundidade tem. Tá ouvindo ou não tá ouvindo. Qual o grande problema que é esse, como o senhor citou? Quando a pessoa tem uma doença estrutural, ela está no processo de despertar, mas não está 100% consciente. A gente médico usa escala de coma, tem vários tipos. A mais comum é de Glasgow. Então a gente bota 15 normal, 3 a pessoa sem reação nenhuma. 15 normal. 15 é o que nós estamos agora. Isso é. E às vezes é difícil. 3 zero parado, não tem nenhum tipo de reação. O grande problema é que nessa linha tênue, às vezes é difícil para a gente médico dar certeza absoluta se ele está entendendo. E às vezes para a família, até porque ela está com um aspecto emocional muito forte, né? Ela confunde às vezes reações, reflexos. Então às vezes eu tenho um paciente que está em situação muito grave, aí cai uma lágrima. Mas às vezes reação mas é do próprio olho, do próprio olho. Ou eu segurei e apertou minha mão. Tem uma reação do reflexo palmar também que a gente fala. Mas às vezes, pra gente, eu falo, várias vezes o paciente fala, eu não sei qual grau de consciência ele tem. Então fale, converse. Isso não dá pra medir pelo eletro? Não dá. Se não tem droga envolvida, às vezes a gente não consegue evoluir tão bem. Por isso que a medicina está indo muito por esse caminho, porque você consegue hoje, em laboratório, em estudo, você fazer ressonâncias funcionais e ver se esse paciente tem algum grau de consciência. Pra você ter ideia, tem uma doença muito grave, gerou até muitos filmes, né? Que a gente chama síndrome do carceramento. Síndrome do carceramento. A pessoa tem uma isquemia. Isso. Ela é um pouquinho diferente que a neuromuscular. Mas ela também chega a fazer a pessoa... Pode chegar, isso. Só que a síndrome do carceramento, a pessoa tem um AVC, que é onde o tronco comunica com o resto do corpo. E aí a pessoa... Então ela está parada, entendendo tudo, ouvindo tudo, mas não consegue responder. Não consegue responder, não consegue falar, não consegue nada? Nada. Meu Jesus, isso é muito triste. No caso da ela, que o senhor deu exemplo e é bem interessante, o que acontece? Ela é esclerose lateral amiotrófica, né? Ficou clássico por causa de Steve Hawkins e outros. Aquela coisa. Que é o quê? O músculo da pessoa vai tendo prejuízo. Músculo. Então, é músculo do olhar, deglutição, tudo isso. Mas o cérebro está perfeito. Como ele ficou e fez maiores descobertas da astronomia. No período que ele estava assim. Nesse período que ele estava assim. Então, o grande fator dessa doença é esse. É um sofrimento emocional muito grande. Muito grande. Para o paciente e para o familiar. O coma, geralmente, muitas pessoas, gente que está assistindo a gente, já passou com o familiar, com a questão do coma e tal. Então, eu sempre tenho cuidado. Como a gente não sabe o grau de consciência da pessoa, a gente tem que ter muito cuidado
do que fala, do que comenta, do que ao lado de uma pessoa como essa. Outro caso que gerou muita polêmica, porque recentemente teve aqui em São Paulo, ficou na moda dos homens pegarem mulheres, e às vezes acontecia com mulher também, botar alguma droga na bebida. Aquela Boa Noite Cinderela? Boa Noite Cinderela, a mulher tomava, e as pessoas às vezes ficavam em crise porque via a filmagem e falavam assim, mas ela tá andando. Mas assim, existem drogas que mudam a consciência da pessoa. Então ela não está compreendendo 100%. Ela tá fisicamente... Às vezes até tá andando, mas aquilo tá confuso. E às vezes é difícil porque a mulher, pela própria situação, ela não consegue entender o que aconteceu direito com ela por causa de alguns flashes. E às vezes só vai denunciar muitos dias depois e a substância já saiu do sangue. Já saiu do sangue e não tem... às vezes só com câmera de segurança que vê que o homem colocou alguma coisa. Mas às vezes eles trazem bebida. Traz a bebida. E aí a pessoa fica na dúvida. Mas assim, é possível sim usar uma substância que a pessoa altera a consciência dela e muitas vezes aquilo faz a pessoa fazer o que ela não está consciente para fazer. Gente, tá passando na Netflix, o Dahmer, o canibal americano, que é horrível. Ele também drogava as pessoas ele usava geralmente o que é a droga, que é o Aldol, né? Que é o Aldol, que é uma... É porque, na verdade, geralmente isso é feito em um ambiente que as pessoas já estão usando droga, o álcool, legal. É verdade. E às vezes quem está de fora é difícil ver o que é o álcool normal, o que não é, e às vezes é complicado. Rodolfo, o que você falou? Porque... O Rodolfo também. Por que o idoso, quando começa a perder memória, começa a lembrar mais antigamente, né? Perfeito. A memória recente, ela é menos consolidada, vamos colocar assim. Então, por exemplo, ele falou isso da memória antiga, a musical é uma das últimas a serem perdidas. Que coisa. Então, muitos acreditam que é uma memória que ela está espalhada no cérebro. Então, mesmo com a região temporal comprometida, hipocampo, tudo isso, tem vários vídeos no YouTube que você bota cantora ou pianista, a pessoa nem consegue falar direito. Você bota ela em frente a um piano, você assusta. Ela consegue tocar perfeitamente. Dançarinos também, né? Eu teve um vídeo uma vez de uma dançarina que, bem velhinha, com Alzheimer, ela escutando a música e dançando, é verdade. Então, da mesma forma que ele falou, a memória é de curto prazo, ela é perdida o mais rápido possível na doença de Alzheimer, e a tardia, por isso que a família fala assim, doutor, ele está aqui, daqui a pouco repete o que ele falou. É porque ele volta naquilo. Isso. Agora, lembrar dos filhos, essas coisas, até histórias antigas, às vezes conta história antiga muito perfeitamente. Muito perfeita, com detalhes, né? Com detalhes, tudo isso. Que está mais consolidado, e a região onde essa memória fica armazenada. Olha aí, viu? Gente, eu queria ficar o dia inteiro com o Dr. Júlio, porque é uma sabedoria tão grande. E olha, vou te dizer, uma sabedoria com inteligência misturada, muito bom. Olha aqui, eu quero agradecer ao Dr. Júlio, que sempre, de uma maneira tão generosa, se coloca à disposição de vir aqui conversar. Como isso é importante, como é importante. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E eu queria ler aqui, você pode seguir o Dr. Júlio no Instagram, @neurocirurgiabr, tudo junto, @neurocirurgiabr, viu? Ou então no canal do YouTube do Dr. Neurocirurgia BR, ali. Isso é muito bom. Ele disse aqui, a informação é uma das coisas mais preciosas que nós temos e nós precisamos. Informação correta, né, gente? Informação boa mesmo. Então, Dr. Júlio, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe Memórias, da banda Malta. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente. Deus abençoe vocês. Olha aqui, até amanhã. Se eu só lembrar, eu vou estar em Rio Claro, nessa sexta-feira, celebrando a missa lá de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Claro. Então, eu encontro com você aí, viu? 7h30 da noite, na sexta-feira, em Rio Claro, aí na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe você, uma boa tarde. Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós. Eu ainda consigo ouvir
Senhor.